Olá, amigos da TV Cidade, estamos iniciando mais um programa Ligados em Alimentos. O objetivo do programa é compartilhar conhecimento sobre alimentos. Hoje o assunto a ser tratado no Ligados em Alimentos é sobre rotulagem de alimentos. Os rótulos são elementos essenciais de comunicação entre produto e consumidores. Daí a importância das informações serem claras e objetivas para que o consumidor consiga escolher o alimento mais adequado, mais saudável para consumi-lo. E para conversar conosco, hoje convidei uma tecnóloga de alimentos, Gisele Heck. Obrigada, Gisele, por ter aceito o convite para vir conversar com a gente sobre rotulagem de alimentos. Fiquei muito feliz. Olá, Milena. Queria te agradecer esse convite e agradecer também à TV Cidade Farroupilha pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando desse assunto. Imagina, a gente é que agradece muito a importante. Disponibilidade por ter vindo, né, por vir a brilhantar aqui o nosso programa com um assunto, né, de suma importância e que deve ser bem esclarecedor, né, para que a população, para que quem está em casa consiga ter entendimento, né, no momento de fazer as suas compras, de comprar o produto mais adequado, fazer a melhor escolha. Fazer a melhor escolha, isso, produto mais saudável. Vamos explicar, Gisele, para o pessoal de casa, quais os itens que compõem um rótulo de um alimento? Assim, dessa forma, quem sabe a gente desperta o interesse pela escolha mais adequada do alimento, né, mais saudável. As melhores escolhas. As melhores escolhas, isso. Quando a gente está no mercado, é um momento importante, porque a gente tem que fazer as escolhas, né? Seja uma passada rápida no mercado, ou seja um passeio no mercado, a gente tem que fazer as melhores escolhas. E essa escolha a gente faz através do rótulo. Principalmente quando a gente tem uma família, a gente tem filhos, tem crianças, a gente precisa escolher o melhor produto, o melhor alimento, né, para levar para casa para os nossos filhos, né, quem a gente ama consumir. Mesmo sabendo aquilo que a gente já vai trazer para casa, né? A gente faz uma escolha baseada naquilo que o rótulo nos traz. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é responsável pela regulação de todos os itens que compõem os rótulos dos alimentos. É através dessas informações que o consumidor fica sabendo o que compõe cada alimento. E a intenção da Anvisa é propor a garantia, né, do consumidor para que ele consuma, para que ele escolha alimentos que vão proporcionar, então, mais qualidade de vida, uma garantia, né, de saúde ao consumidor, na verdade, né, o que a Anvisa tem a propor. A proposta também é padronizar a comunicação, né? O fabricante ele não pode colocar o que ele quer da forma que ele quer. Né? Existe uma regulação, todos os termos que estão ali descritos, e também para padronizar e para ficar claro para o consumidor. Exatamente, e é tudo isso que nós vamos então apresentar hoje. E para começar, quais são as informações que devem sempre estar presentes nos rótulos? No rótulo do alimento, então, né, para ele estar minimamente completo, ele tem que ter a definição, né, definição do produto, o que é o produto, né, ele precisa ter a lista de ingredientes, que ela vai estar exposta de forma decrescente, do item que tem maior quantidade no alimento, porque está em menor quantidade, né, a origem, a gente tem que saber de onde é a indústria, se ele é importado, se ele é nacional, tem que ter a origem com o endereço completo, telefone. Por exemplo, indústria brasileira. Indústria brasileira também, né, no caso dele for importado, ele não vai estar escrito isso, tá? Indústria de outro país. De outro país. Né, porque ele pode ser um produto que é produzido em outro país, mas ser envasado aqui, então essas duas informações precisam constar, né, mesmo sendo uma indústria nacional processando ele pode ser de origem de fora, pode ser daqui também. Né? Tem que ter data de fabricação, né? Validade, lote, a validade é importantíssima, que ela tem que ser clara para o consumidor não pode fazer conta, ele tem que saber exatamente a data em que que a validade daquele produto vai expirar, né? Conteúdo líquido, peso, né? E o consumidor ele precisa ficar atento à redução de porção, que tem acontecido muitos fabricantes grandes, pequenos têm reduzido algumas porções, né? A informação nutricional, né, que falaremos mais adiante bastante dela, e a instrução de conservação e uso e consumo desse produto, se for o caso. Isso. Milena. Isso aí. E com o objetivo também de auxiliar o consumidor na escolha dos seus alimentos,
evitando que ele possa se enganar na hora da compra, a Anvisa estabeleceu algumas resoluções, né, determinando o que pode e o que não pode ser, então, colocado, escrito na embalagem, de forma a não levar o consumidor a um engano, né? Que o consumidor, muitas vezes, ele pode ser enganado através de algumas declarações que são colocadas ali com o objetivo de marketing, né? Do produto chamar a atenção por algum motivo e que, na verdade, não teria por que utilizar essas informações. E aí tem uma série, né, de informações. E quais seriam essas? Então, nos rótulos, então, para ele ter... qualquer representação gráfica, né, o desenho, dizer que possa levar o consumidor ao engano, ela não deveria estar ali, né? Por exemplo, tem vários exemplos, como o chocolate, por exemplo, ao leite. O chocolate ao leite, no rótulo, na embalagem, não pode ter o desenho de um copo de leite, né, que vai induzir o consumidor a pensar que se ele consumir uma certa quantidade de chocolate ao leite, ele vai tá equivalendo ao copo de leite. Alguns produtos trazem esses biscoitos também, trazem essa informação que consumir uma porção daquele biscoito pode substituir por um copo de leite ou por um bifinho, né? Isso pode levar o consumidor ao engano, né? Então, esse tipo de coisa a Anvisa não tolera muito. A questão do óleo também. A questão do óleo, né? A gente consegue... O óleo vegetal, por exemplo, ele está escrito que não contém colesterol. Nenhum óleo vegetal tem colesterol, né, Milena? Então, se você observar a embalagem dos óleos vegetais, óleo de soja, óleo de girassol, de milho, enfim, vai estar escrito sem colesterol como qualquer óleo vegetal, ou o termo que o valha. Essa é a questão. Essa é a frase correta. Correta, né? Mas eles colocam um anúncio na frente. Completa. Isso. Né? E quais são? Tem outros exemplos ainda? Deixa eu me lembrar aqui, Milena. Tem outros exemplos, sim. O alimento ele não pode fazer menção de algum benefício para a saúde. Ele não pode estar escrito, por exemplo, que vai evitar a doença cardíaca. Vai evitar uma doença cardíaca, não pode estar descrito que ele previne alguma coisa, né? Isso tudo pode levar o consumidor ao erro. Existem alguns termos também, como enriquecido, que são regulados, né? Tem a RDC 54 que regula alguns termos que sim podem ser usados. Por exemplo, maionese preparada com ovos, para ser chamada de maionese, ela tem que ter ovo, né? Então não adianta dizer maionese preparada com ovos, como se fosse uma grande coisa, né? É o natural do produto. Existem termos também como sem conservantes, sem aditivos químicos, natural, né, caseiro, tradicional, que não são orgânico, vegano, não são termos regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, às vezes, esses termos todos, eles podem ser, mesmo tu tendo como comprovar que a veracidade dessa informação no teu rótulo, por eles não serem regulados pela Anvisa, pode levar o consumidor ao engano, né? Pode ser verdade, pode não ser. Todos os alimentos e bebidas necessitam ter rotulagem nutricional? Sim, Milena, todos os alimentos industrializados, embalados sem a presença do consumidor, eles precisam ter uma rotulagem completa e, inclusive, a rotulagem nutricional. Ela tem que constar, ela precisa estar completa, né? Ingredientes, por exemplo, de produtos industrializados de um único ingrediente, por exemplo, erva mate, café, temperos, né, ervas, eles não necessariamente precisam de uma rotulagem nutricional. E também tem o caso de alimentos do serviço de alimentação, né? Por exemplo, alimentos servidos em confeitarias, padarias, restaurantes, eles não precisam de uma rotulagem nutricional, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela compreende que o consumidor ele está perto de quem produziu aquele alimento e pode obter informações diretamente, né? Por isso que a gente considera que rotulagem para alimentos que são produzidos e embalados sem a presença do consumidor. E as embalagens muito pequenas também devem trazer a rotulagem, a informação nutricional, a tabela? Por exemplo, bombom. Balas, né? Chicletes. Balas. Eles não... Quando a embalagem é muito pequena, não é necessário, né? Tem uma metragem mínima de embalagem que não é necessário trazer informação nutricional.
Muitas empresas colocam, por exemplo, um telefone 0800 para o consumidor entrar em contato, caso ele realmente necessite dessas informações. Né? Tem que ter o rótulo, mas a informação nutricional acaba não sendo obrigatória nesses casos. E quais são os itens? Então, já que a gente está falando de tabela de informação nutricional, quais são os itens que devem estar presentes na tabela? A gente podia conversar a respeito de cada um deles, né? Apresentar para o pessoal de casa cada um desses itens que compõem a tabela de informação nutricional. E com isso a gente pode apresentar também uma tabela aqui, né? Que é estabelecida pela RDC 360, que é a rotulagem, informação nutricional obrigatória. Né? E aí, então, Gisele, me ajuda a falar, então, quais são os itens? A porção, o que vem a ser a porção? A porção... Que é apresentada ali no quadro, né, na tabela de informação nutricional. A porção é uma referência a uma unidade que o consumidor vai consumir, né? A porção, ela pode significar uma parte, um terço, um quinto, uma porção consumível desse produto, que pode não significar o conteúdo todo, né? Às vezes o consumidor ele tem que fazer um cálculo, sim, de quanto ele vai consumir, baseado naquela porção que está no rótulo, né? Ou no caso, por exemplo, de uma barrinha de cereal, a porção pode ser a barra inteira, né? Pode ser uma porção de 15 gramas, 20 gramas. Quando a quantidade do produto individual é menor, é muito pequena, né? Acaba que a informação adicional, ela corresponde àquele produto todo. Mas e um pacote essa de biscoito, por porção exemplo, caseira, as quantidades todas são estabelecidas já pela legislação. Né? A porção em gramas, sim, em gramas. Isso. E junto da porção em gramas, nós temos as medidas caseiras. As medidas caseiras, às vezes as pessoas podem ter alguma dúvida, mas ela é uma forma do consumidor medir sem instrumento. Como, né? por exemplo, na semana passada, no programa da semana passada, nós conversamos com uma empreendedora do ramo de setor de massas. Né? Então, para exemplificar, então, e linkar, né, os programas, a massa, a porção, a porção das massas são 100 gramas. 100 gramas. Mas como que o consumidor vai conseguir mensurar essas 100 gramas? Então, a Anvisa estabeleceu, né, para cada porção a medida caseira. E a medida caseira para 100 gramas de massa é o prato raso. Né? Assim que a gente consegue, que o consumidor consegue mensurar a questão da porção, né, que está ali, então, na informação nutricional. E os outros itens? Passando, então, agora para os itens ali, carboidratos, então, proteínas. Na informação nutricional. Vamos fazer o pessoal entender da onde que vem esses produtos, que aí é que está a importância da tabela, da informação mesmo, né? Então, vamos dizer, então, Gisele, quais são? Quais são? São os valores energéticos, né, primeiro. Depois nós temos os carboidratos. Na sequência nós temos proteínas, né, o índice de proteínas, que é importante para a saúde. Gorduras, né, gorduras totais, que podem seguir, que elas depois são desmembradas, soma, né, que é a soma, então, depois de gorduras saturadas, gordura trans ou outras, né, cada tipo de produto pode trazer outras gorduras desmembradas, como insaturadas, monoinsaturadas. Nós temos os teores de fibras, né, fibras alimentares, e o teor de sódio, né, que o pessoal está muito em cima, né, de lupa em cima do teor de sódio de cada alimento. E ainda nós temos os micronutrientes. Os micronutrientes que não são obrigatórios, ferro, daí, né? Isso. Os micronutrientes, eles não são obrigatórios. Os outros que nós mencionamos são. Se o produto apresenta esses micronutrientes, é muito importante que apareça na tabela de informação nutricional, né? Certo. E sobre o percentual VD, para completar, então, a explicação sobre a tabela de informação nutricional. O que a gente pode falar, então, para o pessoal de casa? O que vem a ser percentual VD? Então, a coluna de valores diários, ele é um valor correspondente a um determinado nutriente que você precisa consumir durante o dia, né? Por exemplo, carboidrato, ele vai ter um valor lá em gramas, e depois na coluna mais à direita ele vai trazer uma porcentagem, que é aquela porcentagem que você precisa consumir. Isso aí. Essa coluna do percentual VD, ela é de extrema importância, porque ela é bem o que define também, né, o que ajuda a definir na escolha, o que ajuda, né, na escolha do produto mais saudável, principalmente, né, para quem tem problemas de saúde, né, tem mais fibras, mais açúcares, né, mais carboidratos, então a pessoa vai optar ou não
por aquele produto, né? Isso aí. E falando ainda sobre tabelas, né? São definidos outros formatos também de tabelas, né? Nós temos a vertical, a horizontal e a por extenso. E a por extenso, que é a chamada linear. Então, se você encontrar nos produtos tabelas diferentes, todas elas estão corretas. E ainda também pode acontecer o caso do consumidor adquirir um produto, né, comprar um produto que tem uma tabela reduzida. E aí acaba que não entende por que essa tabela está reduzida, ela tem poucas informações, só informações de carboidratos, ou então só de gorduras. Por que isso acontece? Isso acontece muitas vezes porque ele pode não ter quantidades significativas de um determinado nutriente, né? É muito comum a gente encontrar a tabela incompleta, não significa que ela está errada, ela só tem que mencionar no finzinho, lá no rodapé da tabelinha, que ela não tem quantidade significativa de determinado nutriente. Isso aí. E existe a obrigatoriedade da declaração da medida caseira, que nós falamos antes? Sim, ela é obrigatória. A medida caseira, ela tem que constar, né? Porque é importante, Sim. É uma importante ferramenta do consumidor para ele saber aquelas 15 gramas quanto significa. Uma colher de sopa, 2, é uma forma do consumidor na sua casa conseguir medir para si, antes de consumir, aquela quantidade de nutriente que ele está vendo ali na tabela. E essa rotulagem nutricional, ela é obrigatória também para os produtos vendidos a granel? Produto a granel? Ou pesados à vista do consumidor? Não. Por exemplo, vai na padaria e tem lá o pão, né? O pessoal vai pedir um número de cassetinhos, por exemplo, né? Pão francês. E ele precisa ter a rotulagem nutricional? Não, produto a granel não. Quando na presença do consumidor, é produzido, pesado na frente do consumidor, não é necessário ter... Ele tem que ter informações mínimas de rotulagem, que pode ter etiqueta, como data de validade, peso, né? Até o Inmetro infere sobre isso. Mas a informação nutricional não é necessária. Mas se o negócio, se o ponto de venda quer... né, informar o consumidor. Não ser obrigatório não significa proibido, né? Isso. Pontos para o estabelecimento comercial. Eu recomendo sempre. Que coloca, né? Que traz pro seu que é uma informação a mais, né? Pro seu consumidor, pro seu cliente, né? Pro seu cliente. Isso. E por que no nutriente gordura trans não aparece o percentual VD? Tenho certeza que muitas pessoas sempre se perguntam por que aqui sempre tem ali o asterisco. Porque os nutrientes que a tabela traz, eles são nutrientes essenciais para nutrição, né? Mas a gordura trans é mais uma forma de um alerta, né? Ele não é essencial, mas a Anvisa trata a gordura trans da forma que ela, embora não seja um nutriente essencial, ele precisa constar como um alerta para o consumidor saber que aquela gordura está ali. Então, ele não traz a porcentagem de valores diários porque ela não é essencial para a saúde. Tá, isso aí. E agora vamos falar sobre um pouquinho de rotulagem para alimentos alergênicos, né? Produtos que apresentam na sua composição alimentos que provocam alergias. Como é que deve ser essa rotulagem? Aliás, vamos começar listando esses alimentos que provocam as alergias. Nós falamos sobre esses alimentos no primeiro programa, né, do Ligados em Alimentos. Vamos, então, repetir qual é a lista que foi estabelecida pela Anvisa. A lista de ingredientes alergênicos, então, constam o trigo, centeio, cevada, aveia. Temos também os crustáceos, peixes. Né? Peixes, crustáceos, precisam constar, porque eles estão relacionados também com alergias alimentares. Leite, amendoim, castanhas, todas, castanha de caju, castanha de pará, nozes, amêndoa, macadâmia, todas elas. Todas. Soja. O látex, né? O látex natural. Esses são os alimentos listados pela Anvisa, né? Que são os que provocam um maior número de alergias. E os ovos? Com certeza, esse não pode faltar, né? Não pode faltar, os ovos também estão relacionados com algumas alergias, né? E qual é o papel da rotulagem, então, frente aos alimentos que apresentam esses produtos na sua composição? Primeiramente, informar o consumidor, né? A alergia, ela é um processo que envolve o sistema imunológico, então
a pessoa precisa saber o que consta ali. Então, por isso as alergias alimentares são bem graves, bem né? graves. Bem, podem levar, alguns casos bem sério. Alguns casos pode levar morte, né? Pode levar morte. Existem registros no Brasil, fora do Brasil. Isso. E como o consumidor deve, então, atentar no rótulo? Qual é a informação que vai estar ali no rótulo? Quando ele verificar, então, depois da lista de ingredientes, vai estar escrito ali contém glúten, contém lactose ou não, né? E logo depois da lista de ingredientes, normalmente logo abaixo, vai ter esse alerta para alérgicos, né? E vai constar ali o que tem, né? O que contém, né? Vai estar escrito Por assim, exemplo, contém, atenção, alérgicos, contém trigo, contém derivados de trigo, no caso farinha de trigo não é trigo, é um derivado de trigo. Então né? Contém derivados de trigo. Isso, contém ovos, contém leite, no caso se pode não conter leite, mas conter um derivado de leite, no caso soro de leite, creme de leite, né? E tem a questão também de pode conter, que é quando não contém o ingrediente, mas por alguma forma de manuseio, ele pode estar presente, sim, de alguma forma, por contaminação cruzada. Não ele intencional. Pode estar presente, não intencional. Por isso que tem no que produto. dizer, pode conter. Exatamente. E sobre a rotulagem de lactose, então, que também nós apresenta cada vez mais, as pessoas estão se tornando intolerantes à lactose. Né? E também a Anvisa já estabeleceu legislação para isso. E quais são, então, as informações veiculadas no rótulo? A legislação que a gente falou anteriormente falava sobre alergias, né, que está mais envolvida com a caseína do leite, a proteína do leite. E a lactose, então, ela é o açúcar do leite. Também tem uma legislação que nos orienta a observar o rótulo para contém lactose ou não contém lactose. Né? Se ele for à base de leite, com certeza ele vai conter lactose. Mas se o produto não é produzido com leite, nenhum derivado do leite, ele não precisa informar que não contém lactose. Exato. Para informar que não contém lactose, é um produto específico, uma dieta específica, né? Então ele vai ser, por exemplo, um queijo sem lactose, um leite sem lactose, daí vai constar lá, não contém lactose, porque ele é naturalmente um derivado de origem animal de leite, né? Mas se ele não tiver lactose, daí sim ele pode constar lá, leite sem lactose. E sobre o glúten? A informação para, então, os celíacos, né? As pessoas que têm intolerância ao glúten. Quais alimentos devem atender? Aí todos, né? Todos os alimentos embalados precisam constar nos seus rótulos contém ou não contém glúten. É uma portaria, eu acho que é uma lei, né, de 2003, que nos obriga a colocar essa informação, que é para atender uma demanda, né, de saúde pública para as pessoas que têm a doença celíaca, que ela é bastante grave, né? Quem tem essa doença realmente não pode consumir nada que contenha glúten. Isso. E ainda uma outra dúvida que as pessoas sempre têm, sempre confundem e acabam até utilizando o produto de forma errada, quando até não precisam do produto, né? As dúvidas que as pessoas têm sobre Diet Light. Quais são as diferenças, o que é um, o que é o outro? Porque muitas pessoas acabam consumindo o alimento diet desnecessariamente, né? O diet é quando um determinado ingrediente é substituído 100%, né? O diet, por exemplo, no caso de açúcar, ele não vai conter, né? Vai ser 0% açúcar, ele não vai conter açúcar, ele vai ser diet em açúcar. O que o consumidor precisa prestar atenção é que ele é diet em um determinado nutriente, mas ele vai conter outros. Ele vai ter lá um espessante, um edulcorante, alguma outra coisa para substituir, né? O diet é isso. O light é para quem tem, e é para quem tem é uma dieta restrita, né? Uma dieta restrita, normalmente consumo de açúcares, né? Indicada por médico, né? Normalmente é um nutricionista ou médico, né? Não é porque a pessoa está simplesmente de dieta que ela pode optar livremente pelos diet. Ele pode ter, não ter um nutriente que faz mal, mas ele pode ter outras coisas. O consumidor precisa ter muito cuidado na escolha do alimento, porque muitas vezes pensa que ele vai estar ajudando, tornando o seu organismo mais saudável, mas não, né? Então, por isso que a gente precisa ter o entendimento do que é. E o light, do caso light, ele é só uma redução de um determinado ingrediente. Pode ser light em sal, né? Pode ser light em açúcar, em gorduras, né? Mas o que o consumidor precisa prestar atenção é que o light, para ele ser chamado de light, ele precisa ter um outro produto de referência, né? Ele não pode ser um light de
de lugar nenhum. Ele tem que ser o light baseado em um produto ou outro de referência, às vezes até da mesma marca, né? Uma marca de um determinado produto, ele pode ter o tradicional e o light. O light vai ser simplesmente uma redução de um determinado nutriente, que pode ser açúcar, gordura, sal. É, isso aí. Pra gente ver como que a rotulagem de alimentos realmente é importante. Muitas vezes as pessoas só relacionam a informação nutricional, mas não, ela tem um todo, né? Tem toda uma informação super importante. E eu agradeço, Gisele, espero que todos tenham, né, que a gente tenha conseguido passar, né, uma informação que é muito importante. Espero que vocês tenham gostado do programa. Obrigada, Gisele, pela presença, né, por ter vindo até aqui conversar com a gente sobre esse assunto que é de tanta importância. A primeira comunicação, né, que a gente tem com o alimento que a gente consome é através da rotulagem. Para finalizar, Milena, né, eu gostaria de lembrar ao consumidor que quando a gente opta por produtos renomados no mercado, a gente já está acostumado com aquele layout de produto, né, aquela rotulagem, aquela identidade visual de determinado produto. Isso a gente acaba acostumando o olho, a gente acaba não lendo o rótulo direito, né? Que a gente tivesse a mesma atenção quando a gente vai procurar um produto novo, quando a gente vai comprar um produto que a gente já conhece, que nós tivéssemos a mesma atenção com os rótulos todos. Existe uma infinidade de produtos novos, muitos produzidos até na nossa região, né? A gente tem uma região muito rica, com empreendedorismo muito desenvolvido, muito rico, né? E é importante que o consumidor também faça opções sempre melhores e sempre atento aos rótulos. É, Milena? Com certeza. E gostaria de finalizar agradecendo, então, Milena, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu que agradeço mais uma vez pela tua presença. Muito obrigada. Fiquei muito feliz. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem para o Facebook da TV Cidade Farroupilha ou então para o WhatsApp 054 999 60 0014. Espero que vocês tenham gostado do programa. Até a próxima!